A paz do Senhor, meus amados irmãos, querem destruir a igreja de dentro para fora. O plano da esquerda, do inimigo, é destruir a igreja de dentro para fora, se infiltrando dentro da igreja. A paz do Senhor, mais uma vez, aqui é o Pastor Israel, canal Fim dos Tempos. E hoje eu quero comentar sobre este assunto, sobre um vídeo que me foi enviado. Eu quero que você assista esse vídeo e tire suas próprias conclusões. E eu vou deixar aqui a minha opinião a respeito deste assunto. Mas veja primeiro o vídeo e você vai entender do que é que eu estou falando. Mas também vamos dar para ela políticas públicas. E o que isso vai dar para o presidente Lula e para o governo da esquerda? E para nós todos? Nós não seremos mais reféns de Malafaia e de Macedo. Porque nós vamos ter metade das igrejas evangélicas do Brasil alcançadas por políticas públicas e, através disso, também fazer com que elas conheçam também uma palavra de libertação da mentira do fascismo. Como? Criando escolas progressistas de pastores em todo o Brasil. Não tem as escolas que eles fazem, levam os pastores lá? São Paulo, Campinas, Curitiba, enfim, Rio de Janeiro. Fazemos núcleos, não vamos nas cidades, começa com cidades, depois vai para as regiões, vai para os estados. Primeira escola de teologia e tal. Às vezes evitar de usar um nome progressista, traz a primeiro os pastores, para depois você falar a mensagem que precisa se falar, porque qualquer frase assusta. Recentemente nós tivemos um vídeo de uma advogada da esquerda explicando como se infiltrar dentro das igrejas e disseminar ali a sua ideologia através da escola dominical, através das crianças, ensinando ali os seus ideais, as suas ideologias para as crianças inocentes. No mestrado eu cheguei a falar uma vez que a gente tinha que se filtrar nas igrejas. E eu falei, amiga, vamos voltar para a igreja, porque hoje eu sou candomblessista. Não tem um terreiro que eu frequento, essas coisas, porque eu não sou religiosa. Mas eu amo os orixás. Agora que a gente tem que voltar para a igreja, ou ir para, a gente tem. Aí ela, amiga, que ideia louca. Como é que a gente vai fazer isso? Eu falei assim, a gente vai fazer. Aí ela falou assim, mas eles não vão querer escutar. Eu falei, quem disse que a gente vai falar para eles? A gente vai para a escolinha dominical. O que mais a igreja quer, sabe o quê? É pegar uma irmãzinha, um irmão para botar para tomar conta das crianças. Mas para isso tem que ter estratégia. Nenhum dos revolucionários que a gente teve nesse Brasil fez nada sem estratégia. O Marighella escreveu um manual. O manual do guerrilheiro. Esse foi o vídeo que nós vimos aqui e foi muito comentado a respeito. E agora um outro vídeo, um tal de conhecido como Pastor do Lula, articulando criar escolas para pastores, escolas progressistas, que ensina como ensinar, como ocupar as igrejas e enganar os pastores. Esse pastor do Lula, chamado Paulo Marcelo, ele diz que o PT precisa deixar de ser refém do Malafaia e do Macedo, usando para generalizar a igreja, porque são nomes muito expoentes aqui no Brasil, mas usando para generalizar as igrejas, como se todas as igrejas fossem iguais e seguissem esses mesmos líderes aí, a qual eu não concordo com muito das suas teologias, das suas doutrinas, né? Porém, isso não viabiliza, isso não ratifica que eles venham querer colocar a ideologia deles na igreja cristã evangélica, para que crianças sejam ensinadas, para que pastores venham ser formados, para formar igrejas mais inclusivas, só que inclusivas não de pessoas, mas de pecados. Isso é uma forma de se infiltrar na igreja, como um cavalo de Troia. Parece que é uma coisa boa entrando, mas quando você vê, quando explode lá dentro, você vê o mal que isso vai causar, o estrago que isso vai causar. Mas o que é essa escola progressista que vai formar pastores progressistas? O progressismo defende ideias filosóficas, sociais e econômicas de progresso. Porém, dentro da igreja isso significa remover as doutrinas antigas, os marcos antigos
e colocar novas doutrinas, em outras palavras, mudar a palavra de Deus, conforme o seu querer. Como está o pastor Ed Renekiewicz, que falou que precisa atualizar a Bíblia para poder incluir aí os LGBTs. O problema é que essas novas doutrinas, elas são uma maquiagem para aceitar o pecado dos diversos tipos, tais como para aceitar o aborto, para aceitar o homossexualismo, aceitar o adultério, a descriminalização das drogas, a defesa dos bandidos, dos criminosos, e o pensamento relativista, em que nem tudo tem um certo absoluto, mas depende do ponto de vista, depende da situação, depende do contexto, o que é certo, o que é errado, aonde isso acaba o quê? Desvirtualizando aí a verdade. Porque existe sim um correto absoluto, existe sim um certo absoluto, que é a palavra de Deus. Certo absoluto é Deus. Aí você coloca, não, depende. Depende do quê? Não depende. Se Deus falou que é errado, é errado. Os exemplos recentes desse pensamento progressista, como eu já falei, o pastor Ed Renekiewicz, o Kleber Lucas, o pastor Ed Renekiewicz, que quis atualizar a Bíblia, como eu já falei, chamou a Priscila Alcântara lá para cantar, ela que está cantando no mundo, agora canta da igreja também, canta música do mundo. São coisas assim absurdas. O pastor Kleber Lucas, que criticou o hino Alvo Mais Que a Neve, entre outras coisas aí, outras coisas que acontecem que são do pensamento progressista, cultos para agradar o homem, o culto pet, que é culto para cachorro, culto do beijo, que é culto mais romântico, coisas que são progressistas. Olha que bonito, mas isso não convém na palavra de Deus. Na verdade, esse pensamento progressista está fazendo o quê? Está criando uma nova religião, porque não dá para chamar de cristianismo, não dá para chamar de igreja evangélica, é uma nova religião. Só que eles querem colocar o mesmo nome, igreja evangélica, para quê? Para ficar bonito. Sempre o principal foco do progressismo é a aparência. Tem aparência de caridade, tem aparência, mas só que, na verdade, não nega a eficácia dela, como diz a própria palavra de Deus. A igreja progressista, ela não coloca a palavra de Deus como sendo a inerrante palavra de Deus, infalível palavra de Deus. Eles colocam a palavra de Deus, o livro, a Bíblia, como um simples livro. Eles não entendem ela como se fosse inspirada por Deus. Eles negam a Trindade e defendem o teísmo aberto. O que é teísmo aberto? Ou seja, Deus está em todas as coisas. Deus está, o Deus lá de tudo. Tudo quanto é religião é o mesmo Deus, é um teísmo aberto. É complicado. São indiferentes a ensino sobre o pecado original ali, desde Adão, ou seja, eles não ligam para isso. Não pregam sobre a salvação através da graça. Muitos até negam o nascimento virginal de Jesus Cristo e o seu sacrifício na cruz. Negam também a sua ressurreição. E não creem no poder de Deus, nos milagres. A igreja é só para a sua vida comunitária aqui na Terra. Ou seja, são desprovidos de espiritualidade por completo. Qual que é a característica mais forte deles? São críticos da igreja. Eles criticam a igreja em todas as esferas, criticam a igreja, ou eles estão desigrejados, ou seja, eles negam que é necessário uma igreja. Um local de reunião para que o povo de Deus se reúna e juntos adorem o Senhor. Cada um pode adorar a Deus na sua casa, não precisa, essas coisas assim. O pior é que eles seguem a agenda da esquerda. Quando eu digo esquerda, eu sou de direita, eu sou de esquerda, esse negócio de política, é complicado. Porque a direita também tem os seus erros, tem os seus defeitos, e a esquerda muito mais. Porém, a ideologia da esquerda é muito mais maléfica para a igreja. Por quê? Aí o que é a ideologia que esses cristãos progressistas seguem, que a esquerda prega? O que a esquerda está
que a esquerda quer? A esquerda quer a redefinição do conceito de família, ou seja, não precisa ser homem e mulher, não precisa ser, né, o pai e a mãe, pode ser só o pai ou pode ser só a mãe, né? Ou seja, divórcio, né? Eles defendem o aborto, a legalização das drogas, deixa eu ver aqui, o antissemitismo, antisionismo, Israel como um estado terrorista, ou seja, criticam muito Israel. A esquerda, ela defende a evolução, né? Defende também o marxismo, a divisão da sociedade entre o opressor e o oprimido, vítima, o nós e eles, né? Que mais? A crença de que o homem branco cristão é o opressor e a igreja branca é o anticristo, a satanização dos opressores e a imposição aos indivíduos de pagar por opressões históricas das categorias a que pertencem, né? E que eles que não concordem com eles são fascistas, são homofóbicos, são racistas, são misóginos, etc. Esse aqui é o pensamento da esquerda, a qual esses cristãos progressistas estão seguindo. Eles creem que o Estado é o controlador, né? E que ele pode moldar e controlar a sociedade, levando aí a todos aí numa Nárnia, num mundo utópico aí que todo mundo, né? Todo mundo vai bem, todo mundo é cuidado pelo Estado, o Estado abraça todo mundo, mas nós sabemos que isso é utopia, que o socialismo, o comunismo nunca deu certo, nunca funcionou. A divisão ali, o Estado cuidando de tudo, né? As pessoas ficando aí no bem bom. Isso não tem cabimento, não tem cabimento. Ou seja, cristão progressista que segue as ideologias da esquerda não pode ser considerado um cristão evangélico, não pode ser considerado sequer um cristão, porque ele não crê naquilo que Cristo pregou, que é a salvação através do seu sacrifício na cruz e o abandono do pecado. Não é abraçar o pecado, é abandonar o pecado. Nós temos que sim abraçar o pecador, mas não o pecado. Aí eles vão alegar o quê? Que a Bíblia é racista, que a Bíblia é homofóbica, mas a palavra de Deus nunca defendeu nenhum tipo de discriminação. Isso é uma narrativa deles. O que é justamente o contrário. A palavra de Deus defende a igualdade entre todos, onde todos são iguais. Não existe, para Deus não existe branco, não existe negro, não existe. Não é que não existe, mas não há diferença entre branco, negro, entre rico, pobre. Isso é uma narrativa. E a questão dos homossexuais, Deus não renega os homossexuais. Ele quer que todos venham, se acheguem aos seus caminhos e abandonem os seus pecados. Ah, mas você está sendo homofóbico porque você está falando dos homossexuais. Não é homofobia. Você ama a pessoa, você ama o ser humano, mas você não concorda, não tem que concordar com as suas atitudes, com as suas práticas. É a mesma coisa uma pessoa que... Porque a parte do homossexualismo é a parte, né, sexual, a parte da sua opção sexual. Mas eles são aceitos dentro da igreja, desde que mantenham respeito. Ninguém vai obrigar você a deixar de ser homossexual. É como se fosse uma pessoa hétero que é mulherengo, que tem sua vida aí promíscua. Também não é obrigado a deixar, mas desde que dentro da igreja mantenha o respeito, você é aceito. E é ensinado sim a deixar essas práticas. Não é obrigado, mas é ensinado, é orientado. Se você assim desejar no seu coração, você tem o apoio da igreja para vencer os seus pecados, os seus desejos carnais. Isso não é só do homossexual, é de todos, é do hétero, é de todos. Os seus desejos carnais nem sempre significa que é certo. E você tem que deixar. Se você sente o desejo de trair a sua esposa, isso não é correto. Isso é pecado. E você tem que reprimir esse desejo. Porque é um desejo carnal, mas nós temos que mortificar a carne. É isso que o evangelho significa. Mortificar a carne, para que o espírito venha vencer. E não é só o desejo do homossexualismo que é pecado. Todo desejo fora do casamento, fora do que Jesus instituiu, que é o casamento, está errado. E a gente não critica só
só uma classe, não, critica todos. A gente critica todo tipo de prática pecaminosa. Mas, porém, o ser humano que pratica, ele é amado. E isso é ensinado com amor. Porque se a pessoa desejar, não é obrigada, mais uma vez eu digo, se a pessoa desejar largar a sua vida de pecado, ela vai ter o apoio da igreja e a ajuda da igreja para vencer. Mas uma coisa é certa, o inimigo está usando de todas as suas armas para tentar destruir a igreja. E a igreja, no geral, está parada. Poucas estão focadas realmente nas almas, para a salvação, para pregar o evangelho. Estão mais preocupados em entreter, em manter a igreja atrativa para encher a igreja, encher os bolsos, do que a salvação, a libertação do pecado, o ensino da palavra. Se posicionar e pregar a verdade. Então nós não gostamos de se envolver em política, mas acontece que existe sim, até na política, principalmente agora nesses últimos tempos, uma guerra, uma batalha espiritual sendo travada. Não é um contra os outros, as pessoas contra as pessoas, mas uma batalha espiritual, ideológicas, onde ou você está do lado de Deus e da igreja, ou você está do lado das campanhas pecaminosas que o inimigo tem promovido no meio político. Então vamos orar pelo nosso país, para que as pessoas que estão lá também na política sejam orientadas a se posicionar e a lutar contra tudo que acontece lá. E nós que estamos de fora aqui, nosso papel é orar. Orar pelos nossos governantes, para que as decisões tomadas lá sejam o melhor para a nossa vida aqui. Amém? Que Deus abençoe você. Se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa o seu like, compartilha este vídeo e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E não esquece de ativar o sininho também para ser notificado dos novos vídeos.